Então, aos 18 anos, eu enfrentei algo mais importante na minha vida, que era o preconceito. Preconceito dentro de casa. E você assumiu a estratégia do escritório. Esse momento, como que foi pra você? Ali pode ser uma oportunidade. Gostava de contabilidade? Não. Como eu não gosto até hoje. Eu falo isso eternamente, que eu não gosto de contabilidade. Mas eu aprendi a fazer, eu chego lá. E eu comecei trabalhando especificamente só para representante comercial. E eu comecei a tomar gosto por aquilo. Porque eu percebia que no volume, no atendimento que a gente tinha, eu me identificava com aquilo. Então a pessoa hoje que está sozinho, ela tem que correr atrás. Porque ninguém vai bater na porta dela, não. Ainda mais com a reforma tributária, que a gente já falou aí. Muitas coisas vão acontecer. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com um convidado que é um amigo. A gente não se fala sempre, mas sabe aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, que a gente conheceu e tem um relacionamento tão bacana, que quando a gente se encontra parece que a gente se falou ontem? É isso. E a contabilidade me deu grandes amigos e uma das pessoas é essa. É o Bruno Lana, que é um mineirinho, super gente boa, um contador, que a gente fala, né? Quando eu comecei lá atrás na contabilidade, a gente jamais imaginava que contador tinha esse estilo todo, que contador era muito alegre. Não, a gente tinha aquela coisa que contador era um cara bem fechadinho. E não, ele é um cara assim pra cima, um cara que fez uma transição no mercado de contabilidade muito bacana. Por isso que eu trouxe ele aqui hoje pra bater um papo com vocês. Bruno, primeiro, obrigada por ter saído lá do outro lado de São Paulo. Meu até Deus. Aqui. Ainda atrasamos, né? Os convidados atrasildos por aí. Ele chegou no horário. Obrigada por estar aqui pra bater um papo, pra falar um pouquinho com a nossa audiência, que são contadores, que eu tenho certeza que tem uma história muito bacana de identificação com a sua. Mas, gente, mais do que eu falar do Bruno, eu quero que ele conte um pouquinho a história dele, porque o Bruno, ele teve uma empresa de contabilidade, de uma sucessão, que é a maioria hoje no mercado. Dessa sucessão, ele acabou vendendo o escritório dele, incorporando e continua no mercado contábil. Bruno, obrigada mais uma vez. E me conta um pouquinho, por que o Bruno escolheu a contabilidade? Me conta essa história de sucessão, como que foi? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei feliz de verdade. E é aquilo que você falou, né? A gente acaba não se falando. Reduzimos bastante alguns encontros, até nos eventos, né? De uma certa forma, se a gente parar para pensar, até a quantidade de eventos reduziu bastante, né? Mas então eu fico muito feliz. Bom, Marta, um eterno aprendizado. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu caí na contabilidade de paraquedas mesmo, né? Um escritório familiar dos meus pais, e eu vi ali uma oportunidade. Minha irmã foi para a área da veterinária, e os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, os dois contadores, na época os dois só tinham o técnico, mas era o suficiente para ter um escritório de contabilidade, e eles fizeram a vida deles a vida deles ali, naquele universo, e eu e minha irmã vivendo aquilo ali dia a dia. De uma certa forma, só trabalhavam, né? Não tinha tempo para mim e para minha irmã, não. E não é muito diferente de hoje também não, se a gente parar para pensar, porque todo mundo fica imerso no operacional. E aí eu vi que, cara, ali pode ser uma oportunidade. Gostava de contabilidade? Não. Como eu não gosto até hoje. Eu falo isso eternamente, que eu não gosto de contabilidade. Mas eu aprendi a fazer, eu chego lá. E aí eu vi que eu poderia ser dono de um escritório de contabilidade e fazer a minha vida tão bem como os meus pais fizeram. Que até então, ao meu ver, estava dando muito certo, deram muito certo para eles, né? Eu, minha irmã tal, e a família. E aí, as coisas foram acontecendo gradativamente. Só que minha primeira formação, eu sou formado em relações públicas, então eu sou da área da comunicação. Então, igual você falou assim, de alegria, de comunicação, de se dar bem, isso vem um pouquinho, acho que do meu jeito mesmo de ser, né? Eu vejo a alegria é algo que me motiva, me movimenta todos os dias, o bem-estar. E aí eu fui da área da comunicação, só que eu saí com um diploma na mão de relações públicas. Até hoje eu nem sei o que um RP faz, prefiro nem comentar sobre isso. Mas aí meu pai falou assim, Bruno, vem trabalhar aqui. Experimenta, vê se você gosta. E aí sim, teve uma área específica, de uma segmentação específica que foi de representação comercial, que aí a gente fala um pouquinho lá atrás e nós tivemos um resultado muito bacana na época, que a CCE era cliente da DPG. E eu comecei trabalhando especificamente só para representante comercial. E eu comecei a tomar gosto por aquilo.
Porque eu percebia que no volume, no atendimento que a gente tinha, eu me identificava com aquilo. Eu não gostava muito do operacional, aquilo ficar atrás, sentado atrás de uma mesa e tal, mas eu tinha um dinamismo para fazer as coisas. E eu sabia muito bem que eu não queria ficar no operacional. Então eu ia para pensar estrategicamente no negócio. E aí, nessa ideia, os anos foram passando, eu não consigo falar certamente quanto tempo que eu fiquei lá na CCE, até um marketing cair de paraquedas. Na verdade era só o Facebook, eu vi a figura lá, né, no caso do Anderson na época, e dali eu entrei numa mentoria, e foi nessa primeira mentoria que eu conheci você. Sim. E já saí de lá com um contrato assinado com vocês na época. Você tem noção que essa mentoria do Anderson foi a primeira do mercado contábil de todos os influenciadores? A gente teve a oportunidade de entrar na primeira mentoria do mercado de contabilidade. Olha, eu não sabia disso. Você não sabia? Não sabia. A primeira, o Anderson foi até pioneiro nisso. Hoje existe vários mentores, vários eventos. Mentoria mais aquela foi a primeira. Você foi a primeira turma do Brasil de uma mentoria de contabilidade. E é engraçado, eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que ter do meu lado pessoas ou contratar parceiros que iriam fazer aquilo que eu não sabia fazer. Eu não tinha capacidade técnica para aquilo. E eu iria gastar tempo, que era o mais escasso na época, e dinheiro com algo que eu não dominava. Então foi um dos motivos que eu saí de lá. E por sinal você vendeu muito bem na época lá. E eu saí de lá com um contrato assinado com vocês. Sim. E aí a gente ficou muito tempo. E nessa ideia de mentoria, as coisas foram aumentando, foram crescendo. Eu estava vendo cada vez mais que o escritório meu estava ficando pequeno. Não dava para crescer sozinho. Eu percebi isso lá atrás. Talvez naturalmente eu fui percebendo que crescer sozinho, o crescimento ficava limitado. E eu muito encantado na época com a cultura da Tactus, porque a mentoria do Anderson era pautada naquilo que a Tactus fazia, né? Eu me encantado com aquela cultura, muito. E eu queria meio que pegar a cultura Tactus e levar para Belo Horizonte, levar para o meu escritório. Era uma ideia, uma coisa na minha cabeça, só que ao mesmo tempo... E vários conflitos internos, tá? Conflito com meu pai, conflito com a minha mãe. O que você tá fazendo em São Paulo? O que é isso? Tá gastando dinheiro? Você faz o quê? Vídeo no YouTube. Na época era só o YouTube, né? O Instagram não era bombástico igual é hoje e tal, né? Eles não entendiam isso, não, sabe? E eu já levando certas mudanças que eram discutidas nessa mentoria para atualização. E eu me deparava muito com o não do meu pai, o não da minha mãe, querendo ou não, era eles que mandavam, eu era só o filhote que estava ali, quem é você na fila do pão, para trazer certas ideias. Só que aos poucos eu fui conseguindo mostrar possíveis mudanças em relação a isso. E aí, na mentoria, houve a possibilidade, de fato, de eu receber um convite do Anderson para ter essa incorporação de 2 empresas. Então, ou seja, não foi fácil. Não é fácil até hoje, na verdade. Mas eu tive que arriscar. Eu acho que o arriscar faz parte do nosso dia a dia, no meio do empreendedorismo no geral. Quem não arrisca não petisca, né? Esse ditado é claro. Né? Então, houve meio essa possibilidade de eu enxergar algo que ia além daquilo que eu estava vivendo ali pequenininho no escritório. Show de bola. Olha só que interessante, né, gente? Que o Bruno acabou de contar aqui. Ele é sucessor de uma família de contadores, pai e mãe. Ele assim, viu a possibilidade ali de ter um negócio, de incorporar aquele negócio, já que a irmã dele foi para a área da veterinária, né? Então, assim, vou ajudar os meus pais. E ali ele teve o insight de que, se eu ficar aqui, a gente não vai crescer. E aí, Bruno, vem a minha primeira pergunta para você. Naquele momento, eu lembro quando você entrou na mentoria, foi em 2016, a primeira mentoria do Anderson que a gente começou lá. Não, eu nem sabia essa data. 2016. Foi 2016, começo de 2016, fevereiro de 2016. E se você olhar 2016, ainda, a internet começou a bombar em 2013. Começou assim, em 2010, mas assim, que pro mercado contábil, que veio a Contabilizei. Então, uma coisa muito interessante. Em 2016, você já teve uma virada de chave em querer buscar essa mentoria. Coisa que muito contador hoje ainda tem. Temos 100 mil escritórios de contabilidade. Se tiver 10 mil fazendo conteúdo, é muito. Qual foi o ponto de virada naquele momento para você querer já procurar sair fora da caixinha? Você acha que tem a ver
Porque educação não foi porque seus pais estavam ali, você já falou que eles meio que prendiam um pouco. Qual foi esse ponto de chave de virada pra você? Querer já buscar algo fora pra mudança. O que acontece? Pelo fato de eu estar em Belo Horizonte, né, a gente acha que não, mas o mineiro é um público muito desconfiado, né? E São Paulo, por si só, é o berço dos negócios. Tudo acontecia em São Paulo. Sim. Então, eu particularmente já tinha um olhar para o que acontece em São Paulo, por que não acontece em BH? Por que BH acaba sendo tão preso em algumas questões até de raiz mesmo, de educação, de cultura? Então, na hora que eu vi aquilo ali, uma simples publicidade, eu falei, como você pode crescer o seu escritório na internet? Mais ou menos isso. Falei, gente, isso é lindo. Isso é lindo a gente parar para pensar. Eu preciso arriscar. Eu preciso entender o que é isso que ele estava falando na época, sabe? E como eu sou uma pessoa de arriscar, eu não tenho medo, acho que isso fez com que eu preciso buscar algo diferente, que eu não via nada acontecendo em Minas, como se Minas estivesse um pouco parado. E eu tive essa certeza que Minas era muito parado em vários aspectos, até começar a buscar o conhecimento aqui em São Paulo. Show de bola. Então, ou seja, algo te incomodou, você falou assim, aqui tá muito parado e eu preciso buscar, viu uma propaganda ali e de fato fez essa virada. E aí você falou uma coisa bem interessante e eu vejo até isso hoje, tá, Bruno? Muitos filhos muitos não querem pegar sucessão para outro, mas alguns que querem pegar sucessão, começa o jogo de briga dentro do escritório. Porque, pensa, tua mentalidade que nem a tua, o pai e a mãe mais conservador, e aí começam-se as brigas. Tanto é que esses dias atrás uma cliente falou assim pra mim, Marta, eu tô deixando a sociedade com meu pai, porque eu não quero ficar brigando com ele, a gente acaba se estranhando dentro de casa, porque ele não me ouve, porque a cabeça dele tá no passado e a minha tá muito além. Então eu prefiro ir montar o meu negócio do que ficar ali brigando com ele. Como que foi? Até pra quem ainda tá nessa pegada de estar sucedendo o escritório, tá ali na dificuldade com o pai e a mãe, como que foi eles aceitarem? Você impôs, você fez o teu bolso, você foi mostrando aos pouquinhos para eles? Como que foi isso? Marta, eu vou até falar um pouco, vem um pouco da minha vida pessoal, tá? Porque eu tô hoje com 42 anos, eu entrei a começar a trabalhar com os meus pais, eu acho que eu tinha 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim, porque eu saí da faculdade, 18, 19, 20, 21, 22, primeiro curso de comunicação, para depois eu fazer ciências contábeis. Aos 18 anos, os meus pais descobriram que eu era gay, sabe? Nós estamos falando de 20 anos atrás. Muito complexo esse assunto. Então, aos 18 anos, eu enfrentei algo mais importante na minha vida, que era o preconceito. Preconceito dentro de casa. E eu não sei se isso é de mim mesmo um pouco, mas eu tive a resiliência de fato, entender o que estava passando na cabeça dos meus pais. Então, nesse processo que foi muito dolorido para mim, em momento algum eu bati de frente com eles nessa questão da minha opção sexual. Certo. Eu dei tempo ao tempo para eles. E que naturalmente eu tinha na minha cabeça que o tempo é o melhor remédio para tudo. E eu vi que eu precisava dar tempo. E não é à toa que eu fiquei 1 ano sem conversar com a minha mãe. Minha mãe ficou 1 ano sem falar comigo, sabe? Por causa disso. Ela era o meu maior problema, nem era o meu pai, era a minha mãe. Por outras questões que não vem ao caso. Mas aí eu consegui entender, Marta, que bater de frente com eles não seria a melhor saída para mim. E aí veio a questão do escritório. Quando eu pensei, falei assim, ali é uma terra dos dois. Os dois construíram a vida toda ali. Ruim ou bom, certo ou errado, deu certo. Só que eu era a figura diferente que estava entrando num território deles. O que eu fiz, Marta? Quando eu entrei no escritório, a primeira coisa que eu pedi era, eu preciso estar sentado do lado do meu pai. Eu preciso saber como que ele atende os clientes, como que ele fala. Eu fiquei muito tempo ali,
simplesmente entendendo como eles trabalhavam, porque eu não tinha capacidade técnica nenhuma em relação àquilo. Inclusive, eu fiquei no escritório de contabilidade erradamente, sem o meu CRC, no caso, mas a gente sabe que acaba acontecendo isso mesmo, mas eu fiquei um bom tempo ali sem ir me tornar estudante de ciências contábeis depois que eu fiz e me formei. Mas eu fiquei muito tempo ali só escutando eles. E eu sempre acabava levando aquelas dores que tinha ali para a mentoria, e a mentoria ela acaba sendo uma terapia em conjunto. Então a gente compartilha várias dores e a gente traz para dentro de casa uma forma de comunicação um pouco mais simples. Teve momentos de bastante agressividade, de eu bater boca com meu pai mesmo, dele falar assim, se for desse jeito eu não volto aqui nunca mais. Eu falei assim, a porta da rua é serventia da casa, pode ir embora, pai, mas eu não vou sair daqui. Então teve alguns momentos de enfrentar ele sim, porque eu vi que fazia sentido isso, mas eu demorei muito para bater no peito e falar assim, pai, essa é a melhor estratégia hoje. Deu certo até agora, mas agora não deu. Não dá mais para continuar desse jeito. E aí, aos poucos, eu fui fazendo isso. Mas eu baixei muito a minha bola. Não achando que eu sabia tudo. Porque, na verdade, eu não sabia nada. Mas eu aprendi a escutar muito. Para depois falar. Ou seja, você teve empatia, né? Tive, Marta. Muita empatia em relação a eles, em relação a toda a situação que foi acontecendo ali. E que muita gente hoje não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Isso é fato. É fato. E aí, qual que é a dica para essa pessoa que não tem? Por exemplo, essa minha cliente que desistiu para não ter mais brigas dentro de casa. Você acha que esse é o caminho mesmo? Ou você acha que isso é uma coisa de cada um? Ou insistir? Porque a gente sabe que se os escritórios não mudarem, Bruno, a gente vai chegar nesse assunto, eles vão acabar assumindo, né? Mas qual que é a dica, assim? É você falar assim, olha, não, tem um pouco mais de paciência, vai insistindo, vai batendo. Como que é isso? Sabe o que eu percebo hoje, e não muda, e continua até hoje, um grande problema que não existe entre pessoas, diálogo, comunicação. As pessoas não sabem conversar. Qualquer tipo de problema você joga para debaixo do tapete e tenta seguir ou impor algo sem de fato deixar o outro falar. Conversar é muito mostrar qual que é a sua visão em relação àquilo, para que a pessoa, às vezes ela tá, ainda mais a gente pensa nos nossos pais, acaba tendo uma visão muito congelada, né? Assim, muito enraizada e culturalmente mesmo não quer fazer nada daquilo que já está acostumado há anos fazer. O diálogo é primordial para isso. Só que eu vejo também que existe um ciclo, né? Não adianta você também ficar dando murro em ponta de faca. Tem um certo momento que, infelizmente, a gente vai precisar seguir um outro caminho, trilhar um outro caminho. Isso serve para tudo na nossa vida. A gente vai ter que tomar algumas decisões. E, às vezes, essas decisões de sair acaba sendo muito mais interessante do que ficar ali brigando. Porque nós estamos falando de uma relação familiar, né? E família é família. Por mais que a gente saiba, a família, às vezes as pessoas têm uma ideia muito conturbada da questão da família. Não é o fato que é seu pai, a sua mãe, que tem que ser seu melhor amigo. Gostaríamos que fosse assim, que as famílias fossem dessa forma. A gente sabe que não é, né? Mas eu vejo que o diálogo é algo primordial. E as pessoas acham que conversam, acham que estão tendo diálogo e não está tendo, Marta. Simplesmente está querendo impor algo que escutou, viu o outro fazer e já quer chegar e aplicar. As coisas não são assim, não são simples. Ótimo. E é sobre isso, sobre o diálogo. Então, foi isso que ele foi fazendo ao longo desses anos e as coisas foram acontecendo. E aí, em dado momento, né, Bruno, você acabou assumindo o escritório. Sim. Eles viram que você era a pessoa mais capacitada ali e acabou deixando você assumir esse escritório e você assumiu a estratégia do escritório. Esse momento, como que foi para você? Engraçado, porque, na verdade, eu acho que eles tiveram que engolir um pouquinho até o próprio orgulho, porque não acreditavam naquilo que eu estava fazendo. Não acreditava naquilo que eu poderia fazer, não acreditava em absolutamente nada de novidade que eu estava trazendo. Acho que até hoje, na hora que eu chego para o meu pai, que por coincidência, meu pai ele já aposentou há muito tempo já, mas ele ainda faz o imposto de renda dos clientes de Belo Horizonte. Ele gosta disso, né? E foi um trabalho muito grande dele entender o Drive, que não tem documentação, não tem papel mais. O dia que ele conheceu o Segunda Tela, ele, nossa, como que eu não conheci isso há muito tempo atrás? É sobre isso, né? Então, o desconhecido, quando é algo muito desconhecido para as pessoas, gera uma certa, né, negação. Então, Marta, eles tiveram que
engolir um pouquinho, sabe? O próprio orgulho, o próprio ego e ver que as coisas que eu estava aplicando ali no escritório estavam trazendo resultados, até com o próprio time. Os próprios funcionários da época, com a minha gestão, estavam muito mais positivos do que aquilo que eles faziam, porque eles mandavam e tinham que obedecer. Culturalmente era muito isso que acontecia em todas as empresas, né? Hoje que as coisas mudaram muito, apesar que a gente sabe que ainda tem empresa que é assim. Você manda, eu tô te pagando, você tem que obedecer e fazer o que eu quero, né? Então, assim, acho que aos poucos eles foram percebendo que o que eu estava trazendo tinha sim um resultado positivo. E eles não faziam aquilo por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento das pessoas fazem com que elas limitam o que você vai fazer dali para frente. Então, foi meio isso assim, sabe? Bacana, ou seja, né, eles perceberam que aquilo que você estava fazendo trazia o resultado com o time, financeiramente, e aí eles foram engolindo um pouquinho o orgulho. Foi. E foi acabando deixando as coisas na sua mão, né? E aí teve essa questão da transição, a Tactus, você se uniu ao Anderson Hernandes, né? Olhando a cultura dele, você já explicou, falou assim, olha, eu queria muito transformar a CCE naquela cultura e tal, e veio esse momento. E aí, Bruno, olhando esse momento, hoje o mercado está passando por uma transição bem grande. Até que a gente tem a reforma tributária aí, que não vai ser fácil, não vai ser brinquedo, não vai. Acho que agora a gente separa o joio do trigo, né? Por que você... Olha só que interessante. E é bem engraçado isso. Curioso, né? Engraçado, curioso, porque você estava num momento bom. Eu estava ali contigo e você estava, se a gente for olhar financeiramente, assim, você estava crescendo. E nesse momento você tomou a decisão de incorporar a tua empresa a outra. E aí, Bruno, por que essa decisão naquele momento? Como que é uma empresa, querendo ou não, você estava estabelecido? Quantos anos a CCE tinha naquela época? Tinha mais de 50, Uai, não? fez 5 anos que eu estou na Tactus hoje. Devia ter quase uns 50 Foi 30 anos, porque ela já vinha ali na decisão, já tinha uma carteira de cliente estabelecida, estava crescendo, não era já mais uma contabilidade tradicional, já tinha uma pegada diferente. E aí o Bruno falou assim, não, vou fazer a virada de chave. E hoje a gente está vendo que com a reforma tributária vai separar o jogo do joio do trigo. Qual que foi a tua virada de chave nesse momento de falar assim, não, eu preciso me unir a eles, eu preciso transformar isso daqui? Eu estava sozinho. Eu era uma pessoa sozinho no escritório. Certo. As decisões, quem tomava era eu sozinho. Eu não tinha com quem compartilhar. Porque eu via que o meu pai e a minha mãe, por mais que meu pai foi o primeiro a sair, depois a minha mãe saiu também, eu vi que eu estava totalmente sozinho ali no meu dia a dia, de tomar qualquer decisão. Tudo ia cair nas minhas costas. E eu tinha isso na minha cabeça de que sozinho não tem como crescer muito. É limitado esse crescimento. Por mais que eu estava no processo estava legal tudo que a gente estava fazendo, eu vi que aquilo ia chegar num limite que eu não ia dar conta de fazer subir para o próximo nível sozinho. E eu vi ali na Tactus, que ali na época quando eu entrei, eram 4 sócios. Jefferson, Fernanda, Anderson e Cláudio. Eu era o 5º sócio. Então eu vi na mentoria como que era forte aqueles 4 ali. E cada um estrategicamente fazendo aquilo que tinha a sua melhor competência para o negócio. Eu achava isso incrível, porque cada um decidia o seu departamento e fazia crescer aquele departamento, que em conjunto fazia a marca da Tactus crescer, como cresceu e cresce até hoje. E aí eu vi que eu precisava daquilo. E eu tinha oportunidade, na época tinham vários mentorados, eu fui um dos únicos que fui convidado para isso. Eu acho que o Anderson, com a cabeça brilhante que ele tem, venhamos e convenhamos, ele via em mim uma oportunidade de crescimento no marketing, que ele viu que eu tinha uma veia muito grande para o marketing, para que eu começasse a olhar hoje o marketing da Tactus, né, para que ele pudesse sair daquilo ali e fazer outras coisas muito maiores. Então meio que foi isso. Então eu vi de fato a oportunidade de crescer e ir para uma área que eu achava muito interessante. Que era a sua área que você que gostava. Que era a área da comunicação. Comunicação que você gostava. Isso. E aí, nesse assunto, Bruno, hoje tem muito escritório que
muita gente tá sozinha. Filho não quer suceder, não tem sociedade, tá no operacional e tal. Como que esse cara que não tá dentro de uma mentoria, e eu tenho certeza que tem muita gente que assiste, que tá nesse perfil, que não tá na mentoria, como que ele procura, e mais uma vez, sobre a reforma tributária, vai ter o antes e depois, vem aí uma paulada por aí. Como que esse cara procura sócio? Na tua visão, você teve ali uma oportunidade, e como que esse cara, de fato, você já tinha uma empresa pré-estabelecida, para você juntar essas duas empresas, confiança do seu cliente, você teve que dar um passo, olhar para quem você estava fazendo isso. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa, para ela procurar um sócio, para ela fazer uma fusão, que agora eles vão precisar muito, porque não vai ter jeito em relação à reforma tributária. Qual que é a tua dica? Marta, é até engraçado. Por que eu fui procurar uma pessoa em São Paulo, tão longe de mim? Por que eu não procurei ninguém em Belo Horizonte? Porque no fundo, eu não pensava também em me juntar com ninguém. Eu não pensava que eu precisava de mais alguém ou de outras pessoas para fazer com que o negócio pudesse crescer, né? Então as coisas aconteceram meio naturalmente para mim. Mas é aquilo, Marta, ninguém vai bater na porta dele ali, ó, salvo alguma empresa que já está de olho e está querendo comprar aquele escritório, mas não de fazer uma fusão. Marta, se não fizer network de alguma forma, isso não vai acontecer. A pessoa tem que sair, levantar a bunda da cadeira e ir correr atrás de algo diferente. Tem que participar de feiras, tem que participar de congressos. E eu tô falando de feiras e eventos e congressos, não tô falando de CRC, nem de sindicato, não, pelo amor de Deus. Não desmerecendo isso, mas a gente sabe que, apesar que eles deram uma melhorada bastante, mas ainda é algo muito engessado. Tem eventos muito sensacionais acontecendo no mercado, no mundo, no Brasil inteiro, né? Claro, São Paulo acaba sendo o polo disso, mas se ele não sair, tirar a bunda da cadeira e buscar algo, Marta, ele não vai conseguir. Porque eu percebo que uma sociedade é quase um casamento sem sexo, né? Eu brinco muito em relação a isso, e é a pura verdade. E antes de eu ser convidado, o Anderson começou a me colocar em eventos internos da Tactus, até para saber qual que seria o meu posicionamento, a minha mentalidade. Ele trazia para mim alguns problemas que ele já tinha solução, mas ele queria saber qual que era a minha opinião em relação a isso. Então, aos poucos, ele foi me integrando no universo Tactus para ver se fazia sentido ou não. Então, a pessoa hoje que está sozinho, ela tem que correr atrás. Porque ninguém vai bater na porta dela, não. Ainda mais com a reforma tributária, que você já falou aí. Muitas coisas vão acontecer. Show de bola, tá vendo, gente? É isso que muita gente fala aqui. Se você não tirar a bundinha da cadeira e fazer o network, conhecer pessoas, você não vai conseguir avançar. Não. Aí é aquilo, ou você vai acabar perdendo seus clientes para concorrência, ou você vai ter que fazer aí, vender a sua carteira de clientes, mas se você ainda quer continuar no mercado e você quer continuar crescendo e estar junto de pessoas que crescem, é fazer isso. Sabe uma coisa interessante, Marta, que a gente acaba não conhecendo muito os nossos próprios clientes. Às vezes tem pessoas que é cliente da gente, que são outros empresários, que você não tem um network com ele. Não tem. Você não sabe a fundo quem é o seu cliente. Então por que você não faz coisas pequenas para os seus clientes, para estreitar laços? Ali pode aparecer várias coisas. Várias fusões de outras empresas, que não necessariamente vai ser de contador para contador. Talvez tenha um advogado que tem um escritório tributário muito interessante que pode agregar. E hoje a gente tem vários outros serviços sendo atrelados aos serviços de contabilidade, né? Marcas e patentes, certificado digital foi algo muito grande, agora está mudando também, porque a senha é Gov e tal. Então, assim, muitas outras coisas podem hoje você criar um ecossistema de solução para o empresário. É muito mais que fazer contabilidade hoje. Ou seja, né, um hub de soluções. Um hub de soluções. Seus clientes. E aí, Bruno, agora entrando assim, algo bem interessante. Você se associou, é sócio de um dos maiores escritórios que tem em São Paulo. O Anderson é a maior referência aí de contabilidade digital e é um grande influência para o mercado contábil. Começou com todo esse movimento aí, como eu disse, ele trouxe a primeira mentoria do mercado contábil lá em 2016. Já fazia eventos, mas mentoria mesmo, assim, foi a primeira. E aí, atrás dele vieram um monte de influenciadores. Como que é estar ali no dia a dia da Tactus? Como que é ver esse crescimento de perto? Como que é você vivenciar isso? É engraçado. Isso é uma pergunta que várias pessoas acabam me questionando, falando assim, porque quando eu tinha as apresentações de resultado da Tactus, eram números Meu Deus. maravilhosos. Eu mesmo falei assim, não, gente, isso não pode ser verdade.
Não, isso é marketing. Ele está fazendo por quê? Se amostrar para conseguir umas coisas ou outras. Na hora que eu entrei na Tactus e vi a realidade daqueles números, eu de verdade fiquei impressionado. Mas o que eu fiquei mais impressionado mesmo era a capacidade das pessoas de enxergarem o escritório como uma empresa, coisa que muita gente não faz. O escritório não é um escritório, o escritório de fulano de tal. Não, é uma empresa, é um negócio. Não é uma entidade filantrópica. A gente não está ali brincando. Não, a gente está no mundo capitalista. A gente está ali para ganhar dinheiro, para adquirir as nossas coisas, conquistar e ser alguém, né? E tá tudo certo, não tem nada de errado em relação a isso. Só que quando eu entrei na Tactus, eu vi ali um processo muito bem organizado. Um processo muito bem estruturado. Então, de fato, eu entrei numa empresa que já tinha errado muito no passado também, e eu fiquei conhecendo os erros que aconteceram no passado para chegar aonde. Então eu já cheguei com a casa muito bem arrumada. Só que do mesmo jeito que a casa estava muito bem arrumada, eu assinei o contrato na sexta-feira, na segunda-feira começou a pandemia. Meu Deus. Eu saí de São Paulo, às 5h30 da tarde eu assinei o contrato, me tornando sócio da Tactus, peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte, na segunda-feira começou a pandemia. E aí? E agora? Porque, Marta, eu acho que se de fato não tivesse acontecido isso, não sei se a CCE estava preparada para estar no mercado. De verdade, eu não sei te falar isso. Talvez até sim, porque eu sou uma pessoa muito... Vamos resolver, vamos dar um jeito. Mas eu não sei se não. Então, a Fernanda, na época, que cuidava e cuida muito bem ainda da operação, né? Apesar que ela já, estrategicamente, ela já subiu de nível dentro da própria Tactus, né? Que a gente tem outro sócio que cuida disso. A Fernanda tinha isso, um desenho na cabeça dela muito bem feito, muito bem organizado. Por mais que era pandemia, ninguém sabia nada o que ia acontecer, era tudo muito incerto. Mas ela acreditava muito porque ela já tinha um processo muito bem desenhado. E a Tactus, por ser uma contabilidade digital, tudo já estava na nuvem. Era muito simples pegar o seu computador, ir para casa e trabalhar. Então, para a gente não teve problema nenhum. E isso, para mim, na época da CCE, trouxe maior segurança, tanto para mim quanto para todo mundo. Uhum. A Fernanda mesmo falou assim, se não tivesse assinado aquele contrato na sexta-feira, se tivesse deixado para segunda-feira, talvez não tinha acontecido a sociedade. Que ia ficar também com medo. Lógico, porque estava assumindo algo, um escritório em Belo Horizonte, na época a gente tinha 300 e poucos, 400 clientes mais ou menos, com 15 funcionários. E aí? Não sabia o que ia acontecer? Não sabia nada, nem tinha muitas informações como era a nossa operação. Uhum. Porque a Tactus era do digital e eu tinha um monte de empresa tradicional. Então a gente não sabia, era uma incógnita, né? Então assim, quando aconteceu isso tudo, eu vi ali uma segurança muito grande em ter outros sócios para decidirem, tomar algumas decisões muito importantes, até que acertou todo mundo. Erramos todo mundo. Era muito bem compartilhado as decisões para que todo mundo estivesse na mesma página para assumir qualquer coisa que acontecesse. Nossa, muito bom e um grande aprendizado, hein, Bruno? Então você está trazendo informações aí que às vezes muita gente desconhece, né? Essa questão de estar ali dentro, estar compartilhando, estar muito bem alinhado, cada um está fazendo o seu papel ali dentro, isso é muito legal. E aí, Bruno, olhando, né, e a gente está aqui olhando de fora, a gente não está ali dentro, as pessoas pensam que a Tactus é uma contabilidade digital, onde o Anderson colocou um site na internet, faz uns videozinhos no Instagram e no YouTube e chove cliente. Me conta um pouquinho, até para o pessoal entender, né? Porque às vezes o pessoal chega lá e fala assim, não, eu quero um site que nem do Anderson, ele tá bombando, eu quero fazer uns vídeos que nem o dele, ele tá bombando. É assim mesmo? Você que tá ali à frente do marketing deles, tal, tá como sócio nessa posição, é desse jeito que acontece mesmo? O pessoal pode ter essa esperança de que ele vai fazer um site lá com a gente e vai bombar, vai acontecer? Não, Marta, isso é um sonho que não procede essa informação. De uma certa forma, quando a gente pensa na Tactus por si, ela criou uma segmentação de atendimento. Uhum. Então, a gente foi para um segmento do digital, né? E o Anderson acreditou nesse segmento muito antes do que qualquer outra empresa. Então, ele já estava buscando certos tipos de informação que ninguém tinha essas informações. E aí, quando veio... E nesse processo da digitalização, tudo na Tactus já tinha ido para o digital. Nem se pensava em pandemia, nem nada.
Só que quando veio a pandemia, sim, a gente teve um boom de contratos, chegamos a ter no mês 120 contratos assinados, era uma loucura, porque todo mundo queria ir para o digital, mas também ninguém sabia, mas a gente já tinha todo um processo desenhado para aquilo. Claro que nós tivemos que arrumar mais pessoas, contratar, foi uma loucura para todo mundo. E sim, neste período chovia, mas chovia porque só tinha a gente fazendo aquilo. Estávamos nadando no Oceano Azul, coisa que não acontece hoje. Até o digital hoje, todo mundo já está atendendo o mercado digital. Então, assim, aquela referência que a gente tinha lá atrás já não se sustenta hoje mais. Então a gente tem que ter outras estratégias mais inteligentes em relação a isso. Antigamente se gastava muito com tráfego pago. Hoje a gente já percebeu que a gente tem um valor limite para ser gastado durante o mês, porque a gente sabe que já não faz tanto sentido o tráfego pago mais. Ele tem que ter? Ele tem que ter. E as outras coisas por trás que tem que fazer? Hoje a cara da Tactus sou eu, né? 99, praticamente 100% dos conteúdos, todos quem grava sou eu, né? Só que ninguém entende que não vai ser simplesmente um sitezinho, não vai ser um videozinho bonitinho que eu fiz, ou um vídeo do YouTube que eu tô trazendo um conteúdo muito interessante que vai trazer cliente. Não, é uma construção, né? A Tactus, ela tem uma construção de marca. E isso vem ao longo do tempo. Então, assim, hoje a gente já não fecha a quantidade de clientes como a gente fechava no passado, mas a gente tem estrategicamente as nossas metas e a gente trabalha as nossas metas para atingir isso. E isso a gente tem juntamente o marketing com o time do comercial, análises sempre para que a gente possa ver qual que é a melhor estratégia para isso. Porque, de uma certa forma, a gente não fica analisando os nossos próprios concorrentes. Porque se a gente pensar em estratégia de marketing, a gente está na frente da maioria dos nossos concorrentes. Então a gente vai buscar referência em outras empresas que estão fazendo um trabalho muito bacana. É nessa galera que a gente está pautando para a gente buscar novas formas de trazer soluções para dentro da Tactus, pensando em questão de marketing e vendas. Nossa, muito Entende? bacana. Então não é simples assim, né? Não é vou fazer qualquer coisinha que vai dar certo. Não, gente, não vai acontecer. Não existe essa possibilidade. Ainda mais com a inteligência artificial hoje. Aí que não vai acontecer mesmo. Tá ouvindo? Entendeu? Ele tá aqui, ó. Está na frente de uma pessoa que tá vivendo o dia a dia ali da Tactus. Tá ali ao lado do Anderson. Então, assim, foi a maior referência. E a gente, não adianta a gente querer lutar contra isso, mas foi a maior referência no digital. E é ainda. E tanto é que as pessoas chegam lá querendo copiar, achando que copiar a estratégia vai dar certo. E não é assim que funciona. E aí, Bruno, você falando sobre isso, pensa comigo, né? Hoje a gente tem 100 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Você acha que ainda existe oportunidade para esse pessoal? Ainda mais agora com a reforma tributária, com todo essa engrenagem que existe por trás, você acredita que ainda existe mercado bom? Marta, eu acho que acho que a questão não é ter se o mercado é bom ou é ruim, mas qual que é o seu modelo de negócio? O que você quer atender mesmo? Quem você quer atacar? Você quer pegar o cliente só porque o outro está pegando? Você quer ir para o digital só porque a Tactus deu certo no digital? Não, tem outras empresas aí muito grandes com segmentos extraordinários, né? E uma frase que eu sempre usei para todo mundo, nessa vida tudo se copia. Só que a gente tem que colocar o nosso DNA naquilo que a gente está fazendo. Eu sempre usei essa frase. E o que a gente vai falar hoje, o que a gente faz de marketing hoje, o outro vai falar sobre o mesmo assunto, porque o assunto é o mesmo. O que vai mudar é a forma que você comunica. Porque a comunicação certa é naquilo que você fala, aquilo que o outro entende. E um pode entender de um jeito, o outro pode entender do outro. Tem hora que eu recebo, tem hora que eu fico até invocado, tem hora que eu recebo até alguns colegas profissionais da contabilidade comentando em alguns vídeos nossos, atacando a gente. Aí eu fico pensando, para que você está perdendo o seu tempo em me atacar? O que você está fazendo para o seu negócio? Nossa, eu já fiquei muito invocado com isso no passado. E o Anderson, calma, Bruno, fica tranquilo. Hoje eu não ligo para isso mais não. Mas no início, porque
existe uma dedicação absurda para estar fazendo aquilo. E a gente quer que dê certo. Mas nem toda estratégia vai dar certo. Umas vão dar, outras não, sabe? Então, assim, e pensando no mercado como um todo, eu até não tenho muita propriedade, porque eu não olho o mercado como um todo, como o Anderson olha, em virtude do movimento que ele tem, até da H Educação. Mas eu vejo, Marta, que oportunidade tem. Muita oportunidade. Mas as pessoas só estão buscando e querendo o gramado verde do outro, que é muito mais lindo, é muito mais legal, é muito mais fácil. Acha que é mais fácil, mas na verdade está errando bastante na estratégia. Ah, com certeza. E detalhe, né? Olhar lá para táxi e achar que é fácil, vai olhar a engrenagem por dentro, né? Vai lá ver o quanto cada um tem que se dedicar, fazer, acontecer. É porque infelizmente, a gente às vezes olha pro outro e fala assim, não, ali é muito mais fácil, é muito mais do jeito que é. E não é assim, né, gente? E é uma coisa que você vai construindo diariamente. Há quantos anos já tá no mercado? Há quanto tempo ele vem? A Tactus fez 30 anos. Olha só. A Tactus fez 30 anos, ano passado. E a gente vê um movimento de investimento em pessoas, investimento em tecnologia, investimento em marketing, investimento em vendas. E até foi uma coisa bacana, há 5 anos atrás, quando o Bruno ele fez a fusão e ele entrou e falou pra mim, nossa, Marta, agora eu tô começando a entender esse negócio de vendas, que foi assim pra mim muito... era uma coisa que não entrava, agora eu tô conseguindo entender essa engrenagem, isso há 5 anos atrás. Então pensa o quanto de lá pra cá tanta coisa mudou. É verdade. Quanta coisa fez diferente. E aí, Bruno, você acredita... Muitas pessoas estão falando sobre a contabilidade consultiva, né? Tá. Então, a contabilidade consultiva e tal. E aí, como que é ser consultivo no digital? E ser escalonável? Dá para ter um monte de cliente ser consultivo? Qual que é a diferença de você não ser consultivo, ser consultivo? Enfim, me conta um pouquinho sobre isso, porque a gente ouve muito falar sobre isso. Como que é isso na prática? Na verdade, teve um movimento muito grande quando começou disso de contabilidade consultiva. E, particularmente, em minha opinião, eu vi que era mais uma estratégia de marketing do que propriamente, porque consultivo por consultivo, a gente é todos os dias. O atender o nosso cliente, explicar ele o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está, é uma forma consultiva, né? E escalar isso dentro do consultivo, você tem que ter estratégias muito bem desenhadas, você tem que ter que você não tenha outras pessoas para vender, que seja o próprio contador para vender, que às vezes eu vejo ainda que o contador ele tem a técnica muito bem, porque ele sabe, ele estudou tecnicamente para aquilo. O que falta nele é estudar um pouquinho de marketing, um pouquinho de técnicas de venda. Vendas a gente se ensina, se aprende a vender. Eu lembro muito bem lá atrás, lá no comecinho, você começou a fazer algumas coisas de venda. Eu lembro direitinho na CCE, eu lembro vídeos que você mandou pra gente com algumas ideias de como vender, né? Então, ser consultivo, tem várias formas de ser consultivo. Depende da forma, da narrativa que você vai trazer para o seu cliente. E pensar no digital, atender o cliente digitalmente, claro que você pode ser muito bem consultivo. Você pode ter um vídeo no YouTube explicando alguma coisa, estratégia para o cliente. Você pode ter um Reels no Instagram, até o próprio TikTok, por mais que seja uma ferramenta um pouco diferenciada, mas pode também, eu vejo que tem alguns contadores fazendo um trabalho muito bacana lá dentro do TikTok também. Mas ser consultivo nada mais é que você mostrar para o seu cliente de várias formas soluções para que ele tenha sucesso no negócio dele. Então, não é florear essa questão de ser consultivo, mas dá. Mas se você não tem um processo muito bem desenhado, você vai gastar muito tempo e energia em trazer soluções para aquele cliente específico, para aquele lead que chegou até você, e está esquecendo de atender que tem outros leads que possam vir também. Como é que você consegue automatizar isso? Porque a dúvida de um é a dúvida de quase de todo mundo, entendeu? Vai mudar talvez a segmentação ou o jeito que você tem que falar com aquele cliente, que aquele cliente tem algumas particularidades específicas. Então, assim, ser consultivo faz parte do nosso dia a dia de qualquer contador. O que falta talvez um pouquinho de processos e técnicas para fazer com que consiga vender algo de forma mais rápida, mais simples, mais dinâmica e que a pessoa possa entender aquilo que ela quer comprar.
Show de bola. E aí, você tá me dizendo o seguinte, que é possível ser consultivo e escalar o seu negócio. Acho sim. Eu vejo porque a Tactus é assim, né? Claro, a gente tem clientes muito mais elaborados, que de fato precisa várias reuniões, isso a gente acontece sempre, e a gente tem vários clientes pequenos, que o povo até fala que são os PJinhas, que de fato precisa daquela coisa muito rápida, dinâmica. Você tem que entender o que o seu cliente está querendo de você. E se você tem capacidade de atender aquela necessidade do seu cliente. Porque não adianta também você querer colocar para dentro da sua operação algum tipo de cliente que você não vai conseguir entregar. Então você vai se queimar lá na frente. E a gente sabe hoje que devido à tecnologia, o marketing, qualquer coisinha tem uma reclamação. É um reclame aqui, é o Google Meu Negócio que reclama, vai nos posts e, sabe assim... A gente já teve cliente que ficou 20 minutos sem ser atendido, foi num Reels meu, falou isso, mandou um direct no meu Instagram, mandou no meu pessoal, fez um Google Meu Negócio e foi no YouTube. Ele copiou e colou a mesma mensagem, porque ele estava esperando 20 minutos e não foi atendido. As pessoas não estão tendo paciência. O contador vai ter essa dor eternamente. Tem jeito. A gente tem que se colocar no lugar. A gente não tem paciência, por que o outro vai querer ter A paciência? gente manda mensagem no WhatsApp, já quer que a pessoa responda rápido, Isso. fica, não respondeu. O WhatsApp não é um veículo de bate-papo, né? É de troca de mensagem, mas não necessariamente tem que ser mensagem online. Então, assim, até isso, um dos processos, uma questão que a Tactus conseguiu sempre trazer no seu posicionamento o modelo do nosso atendimento. Então, hoje, todo lead que chega, ele já entende de cara, no nosso comercial, qual que é o nosso modelo de atendimento e de negócio. O cliente vai se adaptar ao nosso modelo. Porque não tem como a gente se adaptar a todos os modelos de negócio de todos os nossos clientes. Não existe essa possibilidade. Então, a gente criou ali, de uma certa forma, algo que seja interessante e favorável para o nosso segmento do digital. Volto de novo. A segmentação para a gente fez total diferença nesse modelo de ser uma contabilidade consultiva para o digital. Show de bola. E mais uma vez, gente, a gente tá ouvindo aqui sobre segmentação. Mais uma vez. Bruno, Marta Sincera entrando na ação. Eu tenho medo disso. Uma perguntinha aí, polêmica. Vamos ver se eu vou responder. Acho que vai sim. Com a internet, de uns tempos pra cá, quando a gente se conheceu, não era desse jeito, né? Muita coisa na internet hoje sobre o cara tá fazendo contabilidade. O Anderson até postou esses dias algo sobre isso. Viajam pra cima e pra baixo, com avião, com carrão. Não que seja proibido, acho que todo mundo tem o seu direito, eu não tô falando disso, mas de fato trazer essa glamorização, não só para o mercado da contabilidade, que a gente vê isso em outros mercados também, mas a gente sabe que no fundo, o buraco é mais embaixo, né? Mas e aí, Bruno, a contabilidade pode te deixar rico? Me responde essa. Acho que eu tô pensando em ser contadora, porque eu vejo o povo viajando, comprando um carrão. Eu acho que assim, vamos pensar um pouquinho. Se a gente pegar hoje, nos influenciadores do mercado contábil que a gente tem hoje, são pouquíssimos. São pouquíssimos. E eles, todos eles, de uma certa forma, têm grandes clientes e players do mercado digital que conseguiram escalonar absurdamente os seus negócios e colocar muito dinheiro no bolso. Certo. Então veio uma certa, na minha opinião, tentando trazer isso para o universo da contabilidade. O que eu vejo que acaba sendo um pouco não conecta com a realidade da maioria dos escritórios de contabilidade. Não conecta isso. Eu vejo que é um pouco ilusório, tá? E eu vejo isso, não preciso citar nomes, claro, mas alguns empresários contábeis e influenciadores oferecendo uma mágica do dinheiro que eu não vejo uma realidade. Só que, Marta, a contabilidade, ela é um leque de oportunidades, um hub de soluções. Então, existe sim possibilidades de se ganhar dinheiro, vender outras coisas além da contabilidade, que tem um ticket médio muito mais alto do que o próprio honorário da contabilidade. Então, dá para fazer um trabalho muito interessante, sim.
Não sei se chega ao nível desse vamos ficar rico com a contabilidade. Mas se você pensar o seu negócio como um negócio mesmo, como uma empresa, e que você tem que oferecer soluções no plural para o seu cliente, a chance de ganhar dinheiro existe sim. Não é simples, não é fácil, mas existe a possibilidade sim. Mas de ficar milionário, não vejo isso não, de verdade. Também, assim, eu tô na mesma pegada que você. Não acho, não. E... Dá para viver bem. Uhum. Acho que é diferente. Ser milionário e viver bem. Construir suas coisas, né? Comprar o que você quer comprar. Ter uma vida normal, né? Uhum. Ter o básico, mas com tranquilidade. Sim, eu vejo que existe essa possibilidade, sim. E você tem razão, Bruno. Eu concordo com a tua visão. Concordo com a visão do Anderson quando ele soltou um vídeo aí esses dias atrás. Que eu tô imerso no mercado contábil há 21 anos. O Anderson tá há 30 anos. E nesses 21 anos, a realidade do mercado contábil é bem diferente. E a gente sabe disso. Então, se a gente pegar o mercado com 100 mil escritórios hoje registrados, se 20% faturar mais de 100 mil por mês, é muito. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente sabe disso e faturando esse valor por mês é impossível a gente ficar viajando pra cima e pra baixo. Até a gente que fatura mais sabe que se a gente tiver na operação, na pegada e tal, o negócio acaba não funcionando. Então, você ouviu, né, gente? Então, não fique desesperado, porque às vezes eu vejo o cara... Ai, meu Deus, o cara tá fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. E não é isso. E, Bruno, a gente tá chegando aqui, a produção já avisou aqui, a gente tá chegando no final. Foi tão bom, mas vai vir mais vezes. A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast e você trouxe muita informação rica, você vai vir aqui sim mais vezes. Mas antes, assim, de a gente acabar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado para os contadores que estão assistindo, aquilo que vier do seu coração, o que você quiser falar. Pode falar aqui. Olha só, querendo ou não, eu tenho várias oportunidades de conhecer vários contadores devido à Gaia Educação com o Anderson e a Fernanda. Isso é fato. E todo mundo chega para mim e fala assim, nossa, eu assisto você todo dia, eu acompanho seu conteúdo, eu quero fazer igual você, eu tenho dificuldade disso. Gente, presta atenção. Pare de se preocupar com o que o outro vai falar de você. Eu falo isso porque quem foi no Summit este ano, eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia de um evento de quase 3 mil pessoas, acho que era 2.800 pessoas, e eu nunca tinha pisado no palco com aquilo, daquela propriedade. E aí, nos bastidores, o Anderson falou para mim a seguinte frase: Bruno, seja você no palco. Se você precisar pedir uma música para você sambar, peça que eles vão colocar e seja você. Sabe por quê? Ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Por isso que a novela tem início, meio e fim, seriado, filme, apesar que tem uns seriados aí que não acaba nunca, né? Tem um tal aí de Grey's Anatomy, eu nunca nem assisti isso. Não acaba nunca. Mas é isso. Não olhe para você e faça sempre o seu melhor. E esqueça o que as pessoas vão falar de você. Porque a maioria das pessoas que estão falando não estão fazendo absolutamente nada. Ouviu? Ouviu bem o que ele falou? Pega isso daí. Você vê que ele é um baita comunicador. Gente, o Bruno eu conheço ele há muito tempo. É um cara de oportunidade. É um cara que sabe se posicionar. É um cara que sabe vender. E tá do lado de um grande empresário da contabilidade. Que não é fácil. Trabalhar com o Anderson, gente. Imagino. Só aquela cara dele ali, eu sei. Você conhece o Anderson há muito tempo. Você conhece o Anderson há muito tempo. E outros carnavais. De outros carnavais. A gente até brigou já. Isso é verdade. Passou. E é isso, gente. E tá ali aprendendo todos os dias e fazendo acontecer. Tá vendo a máquina girar. Então, é por isso que eu trouxe ele aqui. Porque ele tá do lado de fora vendo as coisas acontecerem. Então, ele não é o próprio Anderson, mas tá do lado dele vendo as coisas ali do dia a dia da operação. Bruno, obrigada. Mais uma vez. Quem quiser falar com o Bruno, conversar com o Bruno, onde eles te encontram? Mulher, não é que agora eu tenho um Instagram que virou o nome de contador fofoqueiro, depois do Summit. Então, meu @contador fofoqueiro, que de fofoca eu não conto nada, mas falou que era pra mim mudar para contador de causos. Porque eu conto casos da minha vida, do meu dia a dia. Sim. Eu uso o meu Instagram
pra minha vida mesmo. Mas E é eu muito adoro legal, compartilhar. gente. É muito E legal. minha avó, meu cachorro, meu Ai, é periquito, muito legal. papagaio, atividade física, bem-estar. É Eu muito sou legal. eu sou uma pessoa feliz. E Acompanha ele lá. eu sou uma pessoa feliz e eu transmito isso, essa felicidade lá. Eu sempre busco isso. Porque nada melhor do que ser feliz no dia a dia. É isso aí. Felicidade traz energias positivas, pessoas positivas ao nosso redor. E é sempre isso. Isso aí. Segue lá, a gente vai colocar aqui, contador fofoqueiro. Mas é isso, gente. Eu não sei de onde ele tirou isso, fofoqueiro, porque o Bruno, ele sempre foi fofoqueiro da vida dele. É da vida dele. As Deus. fofocas da vida Da minha dele. vida, E é verdade. bem legal, gente. É bem legal. Você morre de rir lá com o Instagram dele, com o TikTok dele. Eu vejo ele no TikTok, no Instagram. Eu sigo ele no TikTok. Não, o negócio meu lá é TikTok. Eu acho um barato. Segue ele lá. Bruno, obrigada Eu que agradeço pelo seu mais uma tempo. vez. Foi muito bacana, tá? Brigadão mesmo. E você vai voltar aqui mais vezes, tá Tamo bom? junto, eu que agradeço. E você que ficou até aqui o final, eu quero que você curta, compartilha, manda esse vídeo lá pros seus amigos e se não gostou, já sabe, manda pros inimigos. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.